todo o avanço que a gente fez em termos de pesquisa clínica e ciência nos últimos 40 anos. Porque se você lembrar, há poucos anos atrás, a gente está falando de 50 anos atrás, os negros dos Estados Unidos estavam tendo o bacilo da sífilis sendo injetados neles para verem quem desenvolvia neurosífilis. Então, coisas grosseiras como essa de agressões éticas aconteciam ontem, 50 anos atrás. E a gente evoluiu para uma qualidade de pesquisa, qualidade técnica, aspectos éticos de proteção do doente muito grande. E não tem, na minha opinião, nenhum desespero que justifique a gente esquecer esses princípios. E, portanto, como eu falei nesse editorial, a ciência vai ganhar. Oi, Rafael, desculpa. Imagina, por favor. Então, assim, exemplificando um pouquinho mais à frente, né, nessas conquistas, a gente percebeu algumas coisas que foram bem preocupantes, assim, né, nesses últimos 2, 3 meses, né? A gente começa, eu dar um exemplo que começou essa corrida, né, com uma certeza de que a cloroquina e a hidroxicloroquina poderiam ser a solução do problema, né? Bom, até aí tudo bem, né? Nós temos hipóteses bem interessantes, né? Se acrescenta aí um antibiótico, né? Uma quinolona, né? A azitromicina, que também pareceu uma hipótese plausível, né? Inclusive com os efeitos anti-inflamatórios, pulmonares, e tudo parece muito bem, mas essas drogas já tinham seus efeitos adversos conhecidos, né? Não muito conhecidos ou estudados do ponto de vista de utilizá-los juntos e um potencializar o outro, né? Em alguns lugares a gente viu esse tratamento simplesmente começar, né? E com a ideia que parecia aquilo que nós ouvimos, né? Ouvimos talvez no início da nossa faculdade, ou os nossos professores nos contavam em relação a história na minha experiência, né? Na minha experiência, isso aqui funciona. Bom, ok, muito bem, a tua amostra. Eu já 20 doentes. 20 doentes, assim, e foram muito bem, né? Então, a gente vê um estudo que é publicado com 63 doentes. Nós estamos falando há pouco de 10 mil doentes, 20 mil doentes, 40 mil doentes, né? Aí nós temos um estudo com 63 pacientes. E em alguns lugares a gente vê que esse estudo começa a virar um mantra. Sim. Né? E isso começa a se tornar assustador, né? Porque daí a gente começa a ter aquilo que tu comentasse antes, são os experts da literatura publicada. Mas, né? Então, assim, até eu gostaria que tu comentasse, porque a gente conversou sobre isso há quase um mês, quando nós conversamos sobre fazer essa live, né? Mandasse um áudio para mim, que tinha tido uma discussão sobre isso no dia anterior, inclusive. Isso. Né? E a gente comentando, e naquele dia, eu me lembro que a gente conversando, tu me dissesse ainda, mas como é que eles não têm certeza que isso vai matar mais os pacientes, decidiram só que vai salvar, né? Que é uma dúvida que muitos de nós temos. E aí, em seguida, saem algumas outras publicações, né? Que de alguma forma foi um processo muito parecido com a questão dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, né? Só que aqui houve intervenção. Sem dúvida. Né? E eu acho que agora é um ponto, acho que é um ponto importante assim da nossa conversa agora, porque a gente, na verdade, a gente foi construindo a nossa conversa para a gente chegar nesse momento, né? Porque como é que tu está enxergando, né? Eu pessoalmente sei como tu está enxergando, mas eu acho que eu te convidei aqui para exatamente porque acho muito importante alguém que está num centro extremamente importante, é uma pessoa que tem extremo reconhecimento em pesquisa internacional, né? Nos falar sobre isso, porque a quantidade de entendidos em pesquisa, né? Inclusive não na área que não são da área da saúde, inclusive, se multiplicou de uma forma fantástica, né?
Então, sem acho que dúvida. seria esse é o ponto para a gente, para que eu gostaria de te ouvir aí, né, sobre isso. Sem dúvida. Como eu te disse, né, Rafael? Então, o expert já não existe nesse cenário, já começa por aí, porque Sim. o conhecimento nesse tópico dessa infecção não existe, ou é muito precário, né? Segundo, que a pesquisa clínica, de novo, ela é uma especialidade. As pessoas fazem isso para sobreviver para a vida, durante a vida toda, né? Eu tenho revisado hoje alguns projetos de pesquisa de agências de fomentos importantes do Brasil, onde o PI, né, o investigador principal, é um patologista. Ou você vai ver quantos papers o investigador principal publicou? Nenhum. Quer dizer, a pessoa nunca fez pesquisa na vida. E agora ela decidiu que ela viu 3 Covids na enfermaria dela, então ela vai estudar. Ela sabe como estudar, né? E não é assim, né? Infelizmente, a pesquisa não é assim. Assim como eu fiz 20 partos na minha vida quando eu rodei na GO, não me dá a autonomia de ser um obstetra, né? Exatamente. Assim como eu entrei em 15 neurocirurgias na minha vida quando eu estava no 6º ano, e eu não me dá o direito de operar a cabeça de ninguém. Então, as pessoas têm que ter essa humildade de saber que cada um é na sua área, né? Cada um faz o que é especialista e treinado para fazer. Então, isso é o mais importante. Segundo, que, de novo, esses estudos foram realmente muito perigosos, né? Porque eles violaram todos os aspectos da pesquisa, todos. Então, se você imaginar, primeiro, tamanho da amostra, 62 pacientes, me desculpe, não dá nem para começar a conversar. Né? 32 pacientes, 62 pacientes é um número extremamente pequeno de pacientes, para não falar nos que estão sendo publicados com 3, com 5. Eu vi um paper recentemente, Rafael, onde o número de autores do paper era maior que o número de pacientes. Sensacional. Ou seja, o número de autores era maior do que o número de pacientes no estudo. Quer dizer, como já se viu isso, né? Mas, enfim, então começa por aí. O N, ruim. Segundo, se eu estou testando uma intervenção, eu tenho que testar ela de uma maneira randomizada. Eu tenho que testar ela randomizando para a intervenção versus alguma outra coisa, o que a gente chama de grupo controle. Esses estudos não só apenas não são randomizados, como eles não têm grupo controle. A pessoa só reporta o que o paciente recebeu. Não tem um grupo controle. Quer dizer, que se eu tivesse dado água, eu não sei se o doente teria ido melhor, pior, igual. Eu não sei. E se tem uma coisa que a gente aprendeu com o Einstein, é que a relatividade é fundamental. Né? Quando eu pego o número 3 e falo ele é baixo se comparar com 10, mas se comparar com meio, ele é alto. Então eu tenho que saber, eu tenho que ter a comparação, eu tenho que ter o ponto de contrapartida. Então eu apresentar, dei remédio para 60 doentes, 30 ficaram bons, bom, comparado com o quê? Quem garante que se eu tivesse dado água, 50 não teriam ficado bons? E talvez essa droga matou 20. Exatamente. Então, o grupo controle é fundamental, né? Terceiro, publicados sem peer review, publicados sem ter uma revisão crítica de revisores, tanto clínicos, cientistas, como estatísticos. Então, que podem anular um estudo como esse e que acabou não sendo anulado e estão no domínio público. E quarto, conclusões com spin, né, que a gente chama, muito pretensiosas, né, muito até, entre aspas, perigosas, onde a gente vê as pessoas terminarem que, portanto, essa droga, ela se apresenta uma boa opção para o tratamento de pacientes com tal doença, né? Quando a gente pensa na fisiopatologia, tá certo, uma droga, ação anti-inflamatória, tudo certo, mas tem um efeito colateral, né? A gente sabe que prolonga o QT, que essa droga tem problemas retinianos, essa droga ela pode dar arritmias fatais, como o Torsades-de-Pointes, essa droga tem mais potencialização de dar efeito colateral quando associada à azitromicina. Então, se eu não fizer isso num ambiente controlado, que alguém está olhando pela segurança do doente, e com um número suficiente grande de casos, para quando essas complicações aconteceram, para quando essas complicações acontecerem, eu saber detectar em que proporção elas acontecem, é 0,5%, é 1% ou é 10%, não importa, mas eu poder quantificar isso e contrabalancear contra um potencial benefício, porque se ela tem 10% de complicação, mas salva 40% de vida, bom, tudo bem,
Vamos correr o risco daqueles 10%. Mas se ele tem 10% de efeito colateral e 0 efeito na sobrevida, bom, eu não vou só correr o risco. Por que eu vou só correr o risco? Porque quando os médicos fazem isso, Rafael, eles estão tratando a sua ansiedade. Exato. Eles não estão tratando os pacientes. Eles estão sofrendo uma pressão social, uma pressão comunitária, uma pressão da sociedade e uma ansiedade pessoal de ver os pacientes realmente morrerem, evoluírem mal, e eles acabam tendo que fazer isso e tratar a nossa, como a gente fala, né, a ansiedade e não o paciente. Sempre que a gente trata a nossa ansiedade, não é bom, porque a conduta pode ser não somente errada, como perigosa para o doente, né? Então, lembrar, ninguém está falando que droga não tem efeito colateral. Lógico que tem, por isso é uma droga, né? Porque Claro. droga que não faz mal também não faz bem. Mas, quando eu decido por tratar alguém, o benefício tem que ser comprovadamente maior que o risco. Porque se o risco for infinitamente maior do que o benefício, não se justifica usar aquela droga. Então, acho que é esse binômio que tem que se levar em consideração. E por último, que foi o erro grosseiro desses estudos, é que sempre que a gente faz um estudo importante como nesse tópico, a gente tem que ver desfechos relevantes, né? Eu tenho que saber se esses doentes morrem menos, se esses doentes têm menos desfechos que a gente considera desfechos duros, ou seja, eles ficam menos no hospital, eles morrem menos, eles têm menos infarto, eles têm menos AVC. Esses são desfechos chamados desfechos duros, né? Que realmente posso pôr na balança para fazer minha decisão. Mas quando eu faço o estudo com todas essas limitações que eu mencionei, e ainda o desfecho é carga viral diminuiu um pouquinho, ou a falta de ar melhorou um pouquinho, que são algo extremamente subjetivos, Subjetivos, exatamente. né? Ou mesmo uma carga viral que não necessariamente se relaciona com o prognóstico final do paciente de uma maneira unilateral, ela é um critério importante, mas ele não é um critério isolado. Isso seria interessante para serem desfechos secundários, mas nunca o desfecho primário para garantir com que o sucesso, para declarar o sucesso de um estudo e garantir com que as pessoas possam usar indiscriminadamente na prática clínica.